Aula 29. Conteúdo: arranjo simples. Habilidade: descritor 32. Resolver problema de contagem utilizando o princípio multiplicativo ou noções de permutação simples, arranjo simples e ou combinação simples. Saber identificar e resolver problemas relacionados a arranjo simples. Olá, alunos, estamos de volta no nosso momento Saber Mais, um momento para adicionarmos informações e também relembrar alguns conceitos bem interessantes. E a nossa ideia de hoje é basicamente sobre contagem. Vimos já aí o princípio fundamental da contagem, já vimos algumas fórmulas e a ideia hoje é contar elementos, onde esses elementos não se repetem e a ordem dos elementos também é muito importante. Nós estamos falando aí do arranjo simples. Vamos aí para a nossa situação problema, onde vocês vão entender exatamente o que é realmente um arranjo numa situação prática. Olha, a nossa situação problema fala o seguinte: numa competição com 20 atletas, onde apenas 3 venceram, João ficou em primeiro, Felipe em segundo e André em terceiro lugar. Essa ordem não pode mudar, pois só existe um único campeão, isto é, André. Por exemplo, não pode ocupar a posição primeiro, pois já está na posição de João. Então o que acontece? Se nós formos montar o pódio de um campeonato, só existe um primeiro lugar, só existe um segundo lugar e só existe um terceiro lugar. A ordem desses elementos faz toda a diferença. Se um determinado jogador ele está em primeiro, você já tem a ideia que ele é campeão. Ele não pode estar em segundo nem em terceiro, porque vai mudar todo o sentido do número. Então, o arranjo é isso. É nós fazermos contagem de elementos, onde a ordem importa e muito, tá? Vamos aí para a nossa ideia. Nossa próxima ideia sobre contagem, Olha aí, olha só essa imagem. Nós observamos aí que é uma senha, E essa senha aí está composta por números diferentes. Olha aí, 4, 6, o 3 e o 1. Então isso é um bom exemplo, de arranjo também. Porque a ordem dos números faz toda a diferença, Você tem que respeitar esses números. Esse agrupamento é um arranjo, pois a ordem dos elementos 1, 2 e 3 faz diferença. E é considerado simples, pois os elementos não se repetem. Então também não está se repetindo, como eu falei anteriormente, é um exemplo de arranjo. Temos aí também a ideia, toda a teoria em cima do arranjo, que fala o seguinte: para se ter um arranjo, é preciso um conjunto de elementos distintos, com uma quantidade qualquer de elementos, sendo que os arranjos simples formados irão possuir N elementos, e essa quantidade será igual ou menor à quantidade de elementos do conjunto. Nós temos aí a situação onde ele vai mostrar a árvore de possibilidades. Nessa árvore de possibilidades, nós temos aí os números 5, 6 e 7. Nós temos que formar algarismos de dois, números com 2 algarismos, e eles não podem se repetir. Então, se eu pegar o número 5, eu posso utilizar o 5, o 6 e o 7. Então fica 56 e 57. Se começar com 6, pode ser 65 e 67. E se eu pegar começando com 7, eu tenho aí 75 e 76. A árvore de possibilidades, ela ajuda muito, Ela ajuda muito. Ela deixa claro as posições, a forma de escrever os arranjos. Mas a partir do momento que nós temos muitos elementos, fica difícil construir essa árvore de possibilidades. Mas, para isso, nós temos uma fórmula que facilita muito a vida. É só aplicar ela que você consegue resolver problemas com um número de elementos muito maior. Olha só essa equaçãozinha. Essa equação aí, ela mostra aí o cálculo
tá? Do arranjo simples. Então esse A aí, nós lemos assim, ó. O arranjo de N elementos tomados P a P. Então o que acontece? Essa escrita AN,P nada mais é que a leitura assim, é o arranjo, eu estou construindo o arranjo, né, de um conjunto que tem N elementos e eu vou tomar esses elementos P a P, tá? Então essa fórmula aí lembra também muito do fatorial, ó. Eu tenho aí N fatorial dividido por N menos P fatorial, tá? Essa aí é a fórmula do arranjo simples. Vamos para o nosso primeiro exemplo? Olha como é bem simples isso. Uma empresa possui uma linha com 12 produtos diferentes. O setor de publicidade da empresa realizará 3 tipos de anúncios para divulgação dos produtos: outdoor, revista e televisão. De quantas maneiras distintas a empresa poderá fazer esta divulgação? Olha que interessante. Então a empresa ela tem 3 produtos e ela quer expor esses produtos em 3, né, formas diferentes de anúncio. Legal. Então nós já sabemos que nós temos 12 elementos, então o número de elementos é 12, e nós iremos tomar esses 12 elementos 3 a 3. Vamos ir para a nossa TV interativa, aplicar a fórmula do arranjo, que ela é bem simples, bem legal e resolve literalmente a nossa vida. Nós temos aí 12 produtos diferentes e 3 formas de divulgação, que é o outdoor, revista e televisão. Então nós estamos tratando de um arranjo. Sabemos que o arranjo N a P é N fatorial N menos P fatorial, e sabemos que N tem que ser maior ou igual, né? Mas eu vou só colocar maior que P. Olha, sabemos que nós temos aí 12 produtos que serão divulgados aí de 3 em 3 maneiras. Então 12 tomado 3 a 3. Então fica 12 fatorial, tá? Dividido por 12 menos 3 fatorial. O que é isso? Ó, fica a mesma coisa que 12 fatorial dividido por 12 menos 3, 9 fatorial. O que é isso? Ó, nós temos agora só que aplicar uma regrazinha simples de simplificar fatoriais. Então eu escrevo 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 fatorial. E olha, porque eu desenvolvi o fatorial, o 12 fatorial numa multiplicação de 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 fatorial. Olha, para poder simplificar. E simplificando, nós temos, tá? Nós temos apenas esta multiplicação aqui, ó, 12 vezes 11 vezes 10. Ok? Então 12 vezes 11 é continha, né? Deixa eu só, vamos lá, 12 vezes 11 é 12, é 12. Então fica 2, 3, 1. 132 vezes 10, coloca um zero. Então 1320. Então, quantas maneiras nós podemos, né, fazer esse arranjo de 12 elementos tomados 3 a 3? Então é 1320 arranjos. Esse foi só o primeiro exemplo. Nós temos um exemplo, outro exemplo interessante para resolver de forma bem interessante também, tá? Que é a combinação. Então, na maioria dos exames, no próprio Enem, ele vai colocar um texto bem interessante onde você possa fazer um arranjo, uma combinação, uma permutação. A interpretação é a melhor coisa. Você realmente tem que faz a primeira leitura, depois faz a segunda leitura, tenta perceber qual a informação que ele quer, tá?
se a ordem importa, se a ordem não importa, se tem letras repetidas, algo que faça lembrar da fórmula de permutação, da fórmula de combinação ou da fórmula do arranjo. A dica para o arranjo é que a ordem dos elementos, ela importa e muito, tá? Então, se tiver algum texto falando blá, 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 a ordem é muito importante, opa, a ordem é muito importante, contagem é arranjo. Vamos para o nosso exemplo número 2. Ele fala o seguinte, ó, quantas senhas bancárias de 4 algarismos pode se formar com os números 0, 3, 1, 5, 7 e 9. Então, a condição aí é que são 4 dígitos e vocês sabem que senhas elas não podem se repetir, né? Então, se eu faço uma senha, a próxima senha tem que ser diferente, a próxima senha tem que ser diferente, a próxima tem que ser diferente. Então, todas as senhas que você pode formar com esses algarismos, elas aí devem ser diferentes. Então, eu já sei que a ideia é arranjo. E nós vamos agora para o nosso dever novamente, aplicar apenas a fórmula do arranjo. Já sei que é um arranjo, já sei qual é a fórmula do arranjo, então fica tudo muito simples. Então, nós sabemos que a fórmula do arranjo, ANP, olha, bonitinho, de n elementos, n fatorial, dividido por n menos p fatorial, tá? O que acontece é que nós temos esses números aqui, ó, 0, 3, 1, 5, 7 e 9. Esse é o conjunto que ele está falando. Então, esse conjunto tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos, né? 6 elementos. E a condição fala uma senha de 4 dígitos. Então, senhas de 4 dígitos. Eu tenho esse elemento aqui, né, 6 elementos, que serão tomados 4 a 4. Tá? Então, sabemos que será um arranjo de 6 elementos tomados 4 a 4. Isso é 6 fatorial, dividido por 6 menos 4 fatorial. Agora é só continha, né? Então isso é a mesma coisa que 6 fatorial dividido por 2 fatorial. Agora, nós sabemos que o arranjo de 6 elementos tomados 4 a 4 é 6 fatorial dividido por 2 fatorial. E agora é só simplificar, né? 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Olha, eu tenho que desenvolver até o fatorial do denominador para simplificar. Ó, simplifico 2 fatorial com 2 fatorial e eu tenho aí essa multiplicação, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Tá? Então, ó, 3 vezes 4 é 12, 12 vezes 5 é 60, e 60 vezes 6, 360. Então, podemos concluir que o arranjo de 6 elementos tomados 4 a 4 é 360. Então, existem 360 senhas super interessantes com todos esses elementos. Novamente, se vocês observarem, o arranjo é apenas uma aplicação, tá, do princípio fundamental da contagem. Tá? Então, o princípio fundamental da contagem ele é muito importante, porque nós utilizamos na permutação, na combinação, no arranjo. Tá? Então, são assuntos muito importantes e que as bancas elas ganham realmente no cansaço, porque elas colocam um texto onde você vai ter uma certa dificuldade para interpretar a informação principal. É saber você conseguir diferenciar
o princípio fundamental da contagem, tá? De um arranjo, de uma combinação ou de uma permutação. Lembrando que para arranjo basta observar que a ordem ela influencia, né? Se você pega aí os números 1, 2 e 3, se você for mudando a ordem dos números e observar o valor dos números, eles mudam. Eu posso ter 321, eu posso trazer 312, eu posso ter 231, 213. Ou seja, se eu for mudar com os números para formar outros números, muda totalmente o sentido dos números. Então, a dica para arranjo é a ordem dos elementos é muito importante, faz toda a diferença. Diferente da combinação, que a ordem não altera nada. Vamos agora para a nossa atividade interativa. A nossa atividade interativa fala o seguinte: Antônio é um internauta experiente e sabe que a chance de ter sua senha descoberta na internet é bem menor se ele usar letras e números. Diante disto, ele resolveu criar uma senha contendo 3 letras e 3 números distintos, usando 6 dígitos. Quantas senhas diferentes Antônio poderá criar? Agora é hora de eu passar essa informação, tá? Ler o enunciado, destacar as informações importantes e você aí comparar com o que você fez, tá? E aí você pode fazer a sua autoavaliação. Vamos aí para a nossa TV interativa, comparar muitas informações. Então, Antônio é um internauta experiente e sabe que a chance de ter sua senha descoberta na internet é bem menor se ele usar letras e números. Diante disto, ele resolveu criar uma senha contendo. Então, olha só as informações que vocês ficaram observando, né? 3 letras e 3 números. Vocês esqueceram dessa informação, 3 letras e 3 números, e focaram nos 6 dígitos. Isso aí é um erro de interpretação, tá? Nós temos que observar que a senha ela conterá 6 dígitos, porém composto por 3 números e 3 letras. Olha, o conjunto de 3 letras é diferente do conjunto de 3 números. Como assim? Olha, vamos colocar aqui 3 espaços vermelhos e 3 espaços azuis. Nesses espaços vermelhos, nós vamos colocar aqui 26 letras. Ou seja, é um arranjo de 26, tomado 3 a 3. Para os dígitos, os números, nós temos aqui 10 algarismos. Nesses 10 algarismos, nós vamos utilizar 3. Então, nós teremos que multiplicar 10 tomados 3 a 3. Então, é só isso. É entender que dessas 3 letras, eu tenho aqui 26 e vou utilizar 3. Dos números, para os 3 números da senha, né, o que acontece? Eu tenho 10 algarismos, vou utilizar 3. Então, é um arranjo de 26 tomado 3 a 3, vezes outro arranjo, tá? De 10 tomado 3 a 3. Então, o que acontece? Ó, nós temos aqui o arranjo de 26 tomado 3 a 3 é a mesma coisa que 26 fatorial dividido por 26 menos 3 fatorial. O que é isso? Então, é 26 fatorial dividido por 26 menos 3, 23 fatorial. Agora é só simplificar. 26 vezes 25 vezes 24 vezes 23 fatorial.
Tudo isso dividido por 23 fatorial. Simplificando, esse arranjo de 26 tomado 3 a 3 é apenas a multiplicação do 26 vezes 25 vezes 24. Isso dá um número bem grande. Para isso, vou utilizar um recurso tecnológico, tá? 26 vezes 25 vezes 24. Então, dá 15.600. Isso só para as letras. Então, essa informação aqui é importante. E nós vamos agora para um arranjo que eu vou escrever em preto, que é o arranjo dos 3 dígitos. Então, o arranjo de 10 tomados 3 a 3. Isso é 10 fatorial dividido por 10 menos 3 fatorial. Em resumo, nós temos que 10 fatorial dividido por 10 menos 3, 7 fatorial. Simplificando, né? Nós temos 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial. Tudo isso dividido por 7 fatorial. Simplificando agora o numerador com o denominador, né? Porque é uma multiplicação. Eu tenho aí 10 vezes 9 vezes 8. Como isso é fácil, né? 9 vezes 8, 72 vezes 10. Nós sabemos aí que o arranjo de 10 vezes 3 é 9 vezes 8, 72. 72 vezes 10, 720. Então, agora eu vou observar a senha, né? Eu tenho que multiplicar, né, esses elementos. Então, o que acontece? Eu vou multiplicar 26 tomado 3 a 3 vezes 10 tomado 3 a 3. Então, é 15.600 vezes 720. Então, vezes 720. E nós temos aí 11.232.000. 11.232.000. E isso utilizando arranjo. Aí você poderia assim, professor, tem uma outra forma de se fazer isso? Tem sim. Olha, vamos voltar para o nosso raciocínio interior. Eu vou só utilizar o princípio fundamental da contagem. Aqui eu vou utilizar as 26 letras. E aqui eu irei utilizar os 10 algarismos, né? 10 algarismos. Então o que acontece? Para esse primeiro espaço eu posso utilizar 26 letras. Para o segundo, eu já usei uma, então não posso utilizar mais ela. Vou utilizar 25. Nesse terceiro, eu já não vou mais poder utilizar 2 letras. Então, eu vou utilizar 24. Aqui é a mesma coisa. Eu tenho 10 maneiras para colocar um dígito aqui, depois 9 e no final 8. E aí, quando eu multiplicar todos esses números, tá? Lembrando que isso aqui é o princípio fundamental da contagem, ou seja, é um princípio multiplicativo. E aí nós vamos ter o número 11.232.000. Lembrando que, para se resolver questões de arranjo, combinação, permutação, o princípio fundamental da contagem é muito importante. E espero ter ajudado vocês, ou confundindo um pouquinho mais, é sempre bom levar a dúvida. E até a próxima.